Aqui estamos mais uma vez, hoje para o penúltimo capítulo do livro O Consolador. O Espiritismo em sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Preparação. Os itens serão o médium e a necessidade de estudo, obsessão, doutrinação, obsessão e loucura, movimentação de fluidos maléficos, necessidade da educação mediúnica, necessidade de disciplina, opiniões irônicas ou insultosas ao trabalho dos médiuns, médiuns que procuram outros médiuns e mistificação. Questão 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais dispensando os estudos? Resposta. Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade nem lhe afastar do coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os seres humanos resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem de seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço, sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivo no mundo, através de seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia poder transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações, das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso, leviano, responsável pelo desvio de sua sagrada tarefa. Questão 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável o acidente que possa se afastar facilmente, anulando-se os efeitos? Resposta. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento de amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, é indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade da iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsediado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que empregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Porque, meus amigos, faço eu um comentário. De modo geral, essa pessoa que está com processo obsessivo, de modo geral, é o médium também. E uma vez resolvido o problema obsessivo, ele precisa começar a estudar para que ele possa melhorar espiritualmente, evitar novos fatos obsessivos, não é verdade? E possa até passar a ser colaborador de outras pessoas na mesma situação. Questão 394. Será sempre útil para a cura de um obsediado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Resposta. A cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado, mas a cura completa do médium, ele está dizendo. Então, a pessoa que está com processo obsessivo, de modo geral, como eu disse antes, é um médium.
Não depende tão só desse recurso, porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação, no entanto, é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento, da sua boa vontade, sem que a cura psíquica se torne inexequível. Questão 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Resposta: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese do obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Questão 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Nossa, que coisa! Resposta: é o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Um orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios em amargurados choques de retorno, fazendo-se mistério, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição no presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E se Deus permite as influências dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem a finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Questão 397. Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Resposta: nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada intermediário entre os seres humanos e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade no aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. Questão 398. É natural que, em plenas reuniões de estudo, os médios se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Resposta: tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável que todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium que se entregou à atuação noviça é insciente dos seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um obsidiado, que requer o máximo de contribuição fraterna. Mas se o acontecimento se verifica através de companheiro portador do conhecimento exato das suas obrigações no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e imprevidência em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós, no esforço do bem e da verdade. Questão 399. Quando a opinião irônica ou insultosa ataca uma expressão de verdade no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? Resposta: a inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despautérios. Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmos, pela essência de amor e de verdade, de consolação e de luz que contenham, e seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os seres humanos quando já se demasiam as polêmicas dos estudos humanos entre si. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia, e é inútil perder tempo com palavra quando tantos temos que fazer no ambiente das nossas próprias edificações. Questão 400. Poder-se-á admitir que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais?
Resposta: é justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca. Mas, na função mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente procurar amparo nesse particular, fora de suas próprias possibilidades, porque de outro modo seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um, no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no âmbito que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luta, esquecendo a cruz redentora de cada espírito encarnado, deverá carregar em busca da caridade divina. Questão 401. A mistificação sofrida por um médium significa ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Resposta: a mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo e nas necessidades próprias, a vaidade pessoal ou os excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade, da prudência no seu mundo subjetivo. Por hoje ficamos aqui. Eu aguardo a todos no nosso último capítulo desse livro, com muita alegria. Abraços!